Vamos falar agora sobre esse forte terremoto que atingiu Taiwan e causou até aqui 9 mortes, além de centenas de feridos, né? E danificou edifícios e a infraestrutura da ilha, forçando o esvaziamento de fábricas de semicondutores. O nosso diretor em Brasília, Daniel Hittner, nos conta como isso deve afetar o fornecimento global. Daniel. Vamos lá, Caio. Em primeiro lugar, é importante a gente mostrar por que importa tanto a gente falar de Taiwan quando se refere à produção de semicondutores. Tem gente, inclusive, que diz a palavra do século XXI é chips. Precisa disso em tudo. Um carro convencional, que a gente compra hoje zero, por exemplo, tem cerca de 1.000 chips embarcados. Um carro elétrico, um carro da Tesla, por exemplo, tem 10.000 chips embarcados. E assim todos os produtos que a gente usa em casa. Vamos dar uma olhada na importância de Taiwan quando a gente fala de semicondutores? Taiwan produz 60% dos semicondutores do mundo. A gente tem uma parte de design dos semicondutores, que essa é feita de forma mais espalhada, ali tem uma produção muito relevante nos Estados Unidos, no Vale do Silício, mas a parte de produção, a gente fala especificamente de Taiwan em 60% dos chips produzidos no mundo e 90% dos chips usados em smartphones e inteligência artificial. São também 44% dos chips lógicos, chips de ponta importados pelos Estados Unidos. Agora, esse dado aqui é ainda mais relevante. 92% dos chips com componentes menores que 10 nanômetros são fabricados em Taiwan. Nanômetro em chip é muito importante. 10 nanômetros, só para quem está vendo aí ter uma ideia, um fio de cabelo é 8.000 vezes mais espesso que 10 nanômetros. 8.000 vezes mais espesso. E quanto menos nanômetros tem um chip, quanto menor o tamanho, mais avançado ele é. O Brasil tem uma fábrica de semicondutores estatal, a Seitec. Para ter ideia do que nós estamos falando, a Seitec produz chips com 600 nanômetros, usados ali para rastrear boi. Havia um projeto de colocar nos passaportes brasileiros, mas aí estamos falando de usos muito menos avançados que os chips ali de Taiwan. É por isso a disruptura global, caso haja uma queda no fornecimento da ilha. Ô, Lorival, de alguma maneira esse terremoto impacta esse conflito, essa guerra geopolítica, comercial, muito provocada pelo controle dos chips e dos semicondutores no mundo? Ou não? Bem, a TSMC, que é a grande fabricante de semicondutores taiwanesa, ela se preparou para terremotos, porque os terremotos são muito comuns em Taiwan e algo dessa magnitude, até bem maior, era esperado. Então, a fabricação deve ser retomada nessa quinta-feira, a pleno vapor, hora de Taiwan, mas isso que o Daniel aponta e o que aconteceu é um grande alerta para o que pode acontecer com algo para o qual a TSMC e Taiwan não podem se preparar, que é a tomada de Taiwan pela China. Então, a concentração da fabricação de semicondutores de alta performance em Taiwan é um grande problema para o mundo, né? E o presidente Joe Biden tentou mitigar esse problema com uma política de 200 bilhões de dólares, política industrial, lançada em 2022 para atrair as plantas de semicondutores taiwanesas, por exemplo, para o Arizona, mas não deu certo, não aconteceu, né? Na verdade, e aí também há planos de instalação de plantas no Japão e na Alemanha que também não se materializaram. Em parte porque Taiwan não tem tanto interesse assim de retirar essas plantas de lá, porque elas servem justamente como uma proteção, né, para o caso de a China invadir Taiwan, os Estados Unidos, o Japão, a Coreia do Sul, a Austrália, outros países do Pacífico se envolverem na defesa de Taiwan. Então, é um jogo, né, que acontece,
Por outro lado, existem as pressões e Taiwan cede em parte, é vista cedendo, mas as transferências de plantas não se materializam. Ô, Lorival, não tinha um acordo anunciado pela Apple, junto com uma fábrica, que acabaria levando a uma diminuição da dependência de Taiwan por parte dos Estados Unidos? Os Estados Unidos têm conseguido avançar de alguma maneira nisso? Exatamente. Essas são as tentativas, existe esse estímulo, mas essas transferências, esses deslocamentos não estão acontecendo no ritmo que havia sido previsto. A indústria dos semicondutores ela é globalizada antes de existir a palavra globalização. Desde os anos 60, que houve uma dispersão na cadeia de valores, sobretudo para o Japão e a Holanda, em primeiro lugar, depois para a Coreia do Sul e, finalmente, para Taiwan. Então, Japão e Holanda são especializados nas litografias de alta tecnologia, porque o semicondutor nada mais é do que uma impressão. A impressão de uma informação sobre uma chapa minúscula de silicone, e quanto mais comprimida essa informação, o número de transistores que são encaixados dentro desse pequeno equipamento, dessa pequena chapa de silicone, mais avançado porque aí é a miniaturização que é o grande segredo disso, e o uso disso não é apenas civil, é militar. Então, a superioridade americana sobre a Rússia e sobre a China é fundamentalmente um resultado dessa avançada tecnologia. Embora tenha havido essa dispersão da cadeia de valor para Holanda, Japão e Coreia do Sul, em termos de tecnologia, porque Taiwan, na verdade, é o fabricante final da cadeia de valor, mas a tecnologia realmente está com os Estados Unidos, Holanda, Japão e Coreia do Sul, que são todos aliados. Então, graças ao sistema do capitalismo, realmente houve uma distribuição de funções, uma divisão social do trabalho e da tecnologia, e com o sistema capitalista de ações, de dispersão de riscos. É por isso que os Estados Unidos e a Europa venceram a Guerra Fria. Quem venceu, na verdade, a Guerra Fria foi o Vale do Silício. Porque a superioridade tecnológica fornecida pelos semicondutores foi realmente decisiva, e Mikhail Gorbachev reconheceu isso. Isso é uma conclusão dos anos 90, na verdade. E a China hoje sofre muito com isso, porque o Biden, em agosto de 22, adotou essa política de sanções contra o acesso da China a isso. Os Estados Unidos, por sua vez, eles têm o que se chama de ECADs, que são os softwares de desenho de máquinas de fabricação dos semicondutores mais miniaturizados que o Daniel estava descrevendo. E eles detêm a patente, os Estados Unidos. Então, Holanda e Japão têm a litografia para impressão, Estados Unidos têm o ECAD para o desenho das máquinas. Então, esses são países que são aliados e que estão juntos para evitar que a China obtenha isso. Mas toda essa política resulta num incentivo para a China anexar Taiwan. Então, nós estamos aí num equilíbrio muito complexo, porque, de um lado, é para tolher o desenvolvimento tecnológico da China, com o uso dual, civil e militar, mas, por outro lado, é um incentivo para a China anexar Taiwan. Taiwan, por sua vez, tem um incentivo para represar essas plantas dentro da sua ilha, para que haja um movimento de dissuasão do Ocidente contra a China, e o Ocidente tentando atrair essas plantas o mais rápido possível. Thaís, deu para sentir alguma coisa nos mercados aí, o impacto do terremoto? Deu para sentir principalmente no começo do dia, porque as empresas anunciaram que iam fazer a paralisação, todas elas, na verdade, e era necessário que isso acontecesse. Como o Lorival falou, eles são muito preparados, Agora, até pela delicadeza
da produção, mesmo com todo o preparo, eles evacuaram, fizeram a evacuação nas plantas e tal, até por segurança. Então, mesmo com todo esse preparo, há um receio de que algum abalo tenha acontecido. Um analista de Wall Street disse, vai ser um soluço, mas é como se fosse um tsunami, né? Em que você tem lá o ponto no meio do mar, literalmente, e isso vai chegando nas cadeias ao longo do processo de distribuição dos chips que saem de lá. Então, é como se fosse um segundo episódio do Mar Vermelho, que a gente tratou tanto aqui, dos ataques dos Houthis, que atrasaram a chegada de várias mercadorias, né? 15 dias, 3 semanas, e quanto isso impacta na economia no resto do mundo. Então, há uma avaliação. A primeira avaliação foi de susto, as ações das companhias caíram nos mercados internacionais, aquelas que têm capital aberto. Depois, as empresas foram avisando, olha, foi apenas uma planta, da planta X, mas já está tudo ok, a gente já vai voltar a operar. Então, mesmo assim, não dá ainda para medir quanto vai custar esse soluço, né? Tanto ali na própria planta, de se vai haver alguma interrupção ou não na produção, mas como é que essa onda vai chegar do outro lado do mundo. Ô Daniel, no começo do ano passado, quando o presidente Lula foi até os Estados Unidos com o encontro com o Joe Biden, foi tratado dessa lei dos chips, né? Se eu estiver errado, o Lorival me corrige, né? 52 bilhões de dólares, que era um plano dos americanos justamente para reduzir essa dependência dos chips, né? Dos microprocessadores chineses e de Taiwan. Isso evoluiu de alguma maneira? Salvo engano, o responsável por isso no governo é o MDIC, né? O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, vice-presidente geral do Alckmin e também ministro. Isso evoluiu de alguma coisa de um ano para cá? O Brasil, na verdade, compete num segmento diferente. Você mencionou, eu não lembro a cifra exata, Caio, da lei dos chips, o Chips Act do governo Biden, mas é uma cifra absolutamente grandiosa dessa grandeza, né, de cifras ali, de 50, 60 bilhões de dólares. O Brasil, na sua nova política industrial, Nova Indústria Brasil, lançou um fomento à indústria de semicondutores aqui, só para comparação, no valor de 2 bilhões de reais. É claro que o Brasil não está tentando atrair ou fazer parte muito ativamente desse processo de nearshoring, de transferência da produção para países mais próximos ali do Ocidente, países considerados amigos, sem tantos problemas geopolíticos. O que o Brasil tenta ativamente é atrair indústrias na última ponta ali do processo produtivo, que é um encapsulamento, que é a parte mais pobre, digamos, desse processo. Lembra que eu falei? São 3 grandes fases: o design, a produção e o encapsulamento. O encapsulamento ali é a parte mais pé de boi ali da história. É quando você pega esse chip processado e produzido e aplica isso dentro de uma cápsulazinha que vai fazer funcionar, por exemplo, a sua TV inteligente. Agora, esse fenômeno do nearshoring também não está fazendo, como o Lorival mencionou, muitas indústrias hoje presentes em Taiwan migrarem para outros países, por exemplo, para os Estados Unidos, apesar do incentivo de Biden. Porque eu desconfio também, além dos fatores geopolíticos, que também o Lorival citou, de um problema de custo. A palavra de ordem no auge da pandemia foi, olha, mais importante do que eficiência é resiliência, é isso que está por trás do nearshoring. Mas quando a gente vai ver na prática o que acontece, o Morris Chang, que é o dono, o Steve Jobs de Taiwan, é o dono da TSMC, essa principal fabricante de semicondutores do mundo, ele já disse que fabricar chips nos Estados Unidos, chips de ponta, é 55% mais caro do que produzir esses mesmos chips em Taiwan, apesar dos incentivos. Então, a questão, no final das contas, é quem pagará a conta de imediato, porque o setor privado não está disposto a pagar mais caro. E aí tem o ponto que o Daniel traz, né, que é o efeito secundário dessa tentativa de diminuir a interdependência, inclusive assim, isso vale tanto para o chip quanto para o combustível fóssil, por exemplo, né, que é a inflação da transição. A transição para uma produção mais próxima, para a preparação para conseguir chegar ao mesmo nível de produção, né, tanto em qualidade quanto em quantidade,
do que já é feito em Taiwan, por exemplo, é a inflação. Essa é uma das preocupações. Ô, Lorival, para finalizar, uma eventual, hoje provável vitória do Trump nas eleições americanas, como que impacta em tudo isso que a gente está falando? Tá, só para então explicar os números, a política total tem 280 bilhões de dólares, desses 52 bilhões são diretamente para as empresas. O Trump, ele é imprevisível, em primeiro lugar, né? Essa é a grande característica do Trump. Então, não se sabe como ele agirá por instinto, né? O Joe Biden, ele fez o seguinte, ele rompeu com a política estabelecida em 1979, quando os Estados Unidos reconheceram a China continental e deixaram de reconhecer Taiwan, de ambivalência estratégica. Essa política determinava que os Estados Unidos não diriam claramente o que fariam caso a China tentasse anexar Taiwan à força. O Biden abandonou essa política e disse, se a China tentar anexar Taiwan, os Estados Unidos vão defender a China. Vão defender Taiwan, obviamente. Então, a China não quer a reeleição do Biden de maneira alguma. Na reunião de ontem, como a gente explicou, o Biden falou, faz o favor de se comprometer a não interferir na eleição em favor do Trump. O Xi Jinping pode deixar, não vou interferir. Bom, o Trump é um mistério, mas o que a gente sabe é que ele não confirma os compromissos de defesa mútua que os Estados Unidos têm, nem com a Europa, nem com o Japão, nem com a Coreia do Sul, nem com Taiwan, nem com nenhum país, né? Ele tem uma abordagem muito mercantilista da geopolítica. O que ele pediu para o Xi Jinping foi que elevasse as importações de produtos, principalmente do meio oeste americano. E o John Bolton, que eu entrevistei, que era o conselheiro de segurança nacional, contou que estava na sala quando o Trump falou para o Xi Jinping, porque se você não me ajudar comprando mais produtos agrícolas do meio oeste americano, eu vou perder a reeleição, os democratas vão ganhar, e você sabe que os democratas são muito piores para a China do que eu. Essa foi a conversa antes da Covid, quando o Trump responsabilizou a China pela Covid, e aí houve uma ruptura na relação dos dois. Lorival, muito obrigado. Até amanhã. Thaís, Daniel. WW termina aqui.